E aí, meu povo, mais um vídeo. Gente, se tem uma coisa que vocês me pedem, tanto aqui no canal quanto no meu Instagram, vou deixar até aqui para quem quiser seguir, é sobre técnicas para iniciantes, né? Que inclusive já tem alguns vídeos no canal focados mais para iniciantes, mas acho que é a dúvida universal que todo mundo quer aprender, pelo menos uma vez na vida, alguém quer tentar fazer. É o famoso delineado gatinho, né? Então no vídeo de hoje já vou trazer para vocês algumas opções, tanto para iniciantes que nunca fizeram, que não conseguem de jeito nenhum fazer o traço, tanto para quem já tem um pouco de prática, mas quer, sabe, aperfeiçoar para conseguir deixar aquele delineado bem fininho, a ponta bem fininha. Então se você já gostou desse tipo de conteúdo, já aperte no gostei, para eu ter esse tipo de feedback e assim saber que vocês gostam disso e assim poder trazer mais conteúdos, né? Então, vamos logo pro passo a passo. Coisa que eu acho importante falar para vocês antes de mostrar o passo a passo, né? Que é o que, gente? Você analisar o seu tipo de olho, tá? Principalmente se você tem a pálpebra assim mais caidinha, né? A pálpebra mais gordinha, porque isso dificulta mesmo quando a gente quer fazer um delineado gatinho, né? A gente quer fazer a pontinha, né? Aquele puxadinho, só que a pálpebra tá coberta, então não tem como você fazer. Você não consegue fazer o traço com precisão e quando você tá com os olhos abertos não fica aquele delineado que a gente vê geralmente nas fotos, né? Então acho que é importante a gente analisar o tipo de olho, o seu tipo de olho, o tipo da pálpebra, porque nem sempre vai dar pra fazer, tá? Sinto muito dizer isso pra vocês, mas nem sempre vai dar pra fazer. Você pode tentar, mas nem sempre vai ficar bonito. Então, muitas vezes, não é nem que você não sabe fazer, não consegue fazer. Às vezes é o seu formato de olho, a sua pálpebra, que dificulta mesmo você fazer esse traço, né? A minha melhor maneira de se fazer um delineado, quando a gente tem dificuldade de deixar aquele traço bem preciso, é fazer o delineado com sombra, tá? Pra mim, eu acho que é bem pra iniciantes mesmo, dá muito certo e fica um efeito muito bonito também. Então, como é que a gente faz isso? Você pode fazer de várias formas, mas eu vou usar hoje um cartãozinho. Pode ser um cartão de visita, você pode, sei lá, pegar a sua espátula, botar aqui, que inclusive já tem até vídeo de maquiando o cliente, que eu faço uma maquiagem toda só usando minha espátula aqui pra ficar aquele efeito recortado, né? Mas eu vou usar o cartãozinho, que eu acho que é o que todo mundo tem aqui. E esse cartão não é cartão de crédito, tá? É cartão quando eu levo meu filho pra brincar nos brinquedos, no shopping. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse cartão para delimitar o meu limite. Então, aqui vai depender, ó, vou até chegar um pouco mais perto, da onde eu quero que esse delineado fique, né? Se eu quero que ele fique um pouquinho mais empinado assim, se eu quero que ele fique mais retinho. Então, o cartão, ele já vai me ajudar a definir a altura, que isso também é importante para o tipo de olho que você tem. Então, se você tem a pálpebra mais gordinha, né, mais caidinha, um delineado mais deitado assim, vai ficar melhor. Ou se não, você pode fazer, eu gosto de fazer um pouquinho mais levantado assim, porque aí ele dá uma alongada no olhar, sabe? Levanta mais o olhar. Então é isso que eu vou fazer. E sombra, né, no caso, eu vou usar sombra preta, mas pode ser uma sombra cinza, uma sombra marrom escuro ou marrom claro. Isso também vai depender. O legal de fazer com sombra é isso, é que a gente pode adaptar tanto na altura, né, que a gente vai fazer, quanto na cor, né? Não precisa necessariamente ser um delineado preto. Então, tô aqui, eu vou ver até se eu faço pelo espelho aqui da câmera, porque aí eu vou precisar das duas mãos, né, pro cartãozinho. Então, ó, eu vou definir, peraí, eu vou precisar do meu espelho. Então, ó, eu vou definir a altura que eu quero esse delineado, no caso aqui, ó, bem. E eu tenho que manter essa minha mão firme, né, pra segurar o cartão, porque se sair do lugar já era. E eu também tomo como base o final da minha sobrancelha, tá? Mas como eu disse, vai depender muito de como você quer esse delineado, né, mais deitado, mais inclinado. E aí, ó, só vou com a sombra, peguei um pincelzinho assim e vou só passar. Tá, ó, na diagonal, assim. E eu espero que dê certo, porque eu tô com a câmera aqui e não tô enxergando nada. Olha só. Aí, quando a gente tira o cartão, olha só como fica bem retinho, né, o traço, bem delimitado. Aqui você só vai aperfeiçoando, é claro, mas já dá aquele efeito que a gente gosta, né, que é bem recortado mesmo.
Aí aqui eu vou só aprimorando. Vou ter que usar meu espelhinho, não tem como. Vou deixar só um pouquinho mais pigmentado aqui e vou trazendo um pouquinho pra dentro. Ó. Com o mesmo pincel. A mesma sombra preta. Só pra ficar mais uniforme a cor. E olha só. Já temos um delineado. Olha só, já não fica um efeito bem bonito, gente. Eu amo. Que é aquilo que a gente fala de delineado esfumado, né? Basicamente isso. E aí eu posso fazer uma maquiagem completa aqui, aplicar várias sombras e depois só vir com um pretinho dessa mesma forma, com um cartãozinho. Se passou, se borrou, é só vir que depois eu vou mais pra frente, né? Eu vou mostrar pra vocês. Vim com corretivo pra limpar e deixar mais delimitado. Então, ó, já a primeira que eu acho que é muito bom pra iniciantes, pra quem realmente tem dificuldade de fazer o traço, né? A mão treme, alguma coisa assim. Então, assim, com sombra e cartãozinho, ó, já é bem bacana. Tirei aqui, com certeza a minha pálpebra vai ficar assada hoje, porque eu vou fazendo e tirando pra fazer de novo. Enfim, com o maior cuidado aqui, porque eu já tô de máscara de cílios, né? Então, tirei aqui, passei um corretivo só pra uniformizar. A segunda maneira de se fazer delineado gatinho, pra quem tá no intermediário, né? É o quê? Com um delineador em caneta. Gente, eu não tinha delineador em caneta aqui. Porque delineador em caneta é mais para uso pessoal, né? Para quem vai se automaquiar. E como eu sou maquiadora, eu atendo clientes, então a maioria dos meus produtos aqui era para atender clientes, né? Mas o que vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço chorando, dizer o contrário, eu comprei um delineador em caneta. Esse aqui é o da Xiglan, tá? E eu não testei ainda, vou testar aqui junto com vocês. Mas por que o delineador em caneta é bom, né? Pra fazer o traço delineado, porque a gente segura como uma caneta mesmo, então a gente consegue ter mais precisão, e a pontinha dele, por ser bem fininha, ó, também ajuda a fazer aquele delineado bem fininho. Então aqui é prática, né? A partir desse momento você tem que ter prática, você tem que ficar fazendo. Então o que é que eu faço? Seguro igual uma caneta e eu faço o traço com ele em pé, assim, ó, vocês vão conseguir ver, em pé, não é assim deitado, tá? Porque senão vai pegar o corpinho do pincel e vai fazer uma melequeira só. Tem que ser com a ponta. Então, ó, seguro aqui pra me dar precisão, eu encosto mesmo na pele e eu vou com a mão leve, eu não aperto, tá? Porque se eu apertar o traço vai ficar grosso. Então, aperto e vou levando em direção à mesma coisa. Você vai definir se você quer o delineado mais deitado, mais arqueado. Então, eu quero daquela mesma altura, só. Ó, levei, ficou muito falhado, mas depois a gente ajeita. Ó, fiz a pontinha, aí eu fecho. Aqui também determina se você quer delineado mais fino ou mais grosso, né? Eu gosto de delineado fininho, algo mais delicado, então... Vou só juntar aqui. Ó, já vou pintando aqui. Como é a primeira vez que eu tô usando delineador em caneta, eu tô sentindo uma certa dificuldade, não vou mentir pra vocês, mas é bem pretinho. Porque quando a gente se acostuma com uma coisa só e vai usar uma nova, a pessoa tem dificuldade. Fiz a pontinha. Aqui eu já gosto de fazer com ele deitado, né? Assim, ó. Outra dica boa também é você fazer em carimbadas assim, sabe? Com a caneta deitada. Ó, aí você vai carimbando pra ficar o traço mais... Será que vocês vão conseguir ver? Mais retinho, né? Sem ficar aquele traço tremido, ó. Carimbando. Gente, terminei aqui. Confessar pra vocês, eu tive dificuldade, viu? Aquilo que eu falo que prática é sempre importante. Como eu não tenho prática com
delineador em caneta, então eu senti dificuldade de fazer, apanhei um pouquinho aqui, principalmente nesse olho, que é o meu olho mais difícil de fazer, mas deu tudo certo no final. Vou dar só uns acabamentos, porque fica aqui, ó, tremidinho. Então, o que é que eu gosto de fazer nessas horas? Eu venho com corretivo, tom da minha pele, tá? Eu poderia até usar um pincel um pouquinho mais preciso, né, mais achatado. E eu vou aqui, ó, como se fosse uma borracha, sabe? Vou delimitar, ó. Puxo, faço uma puxada de uma vez. Dessa forma, eu consigo tanto deixar o traço mais reto, principalmente se eu borrei, né, alguma coisa, e também deixo a pontinha mais fininha. Então, se você tem dificuldade em tentar deixar a pontinha fininha, aí você vai levando o delineador lá pra fora até conseguir deixar essa ponta fininha, não precisa. Pega o corretivo aqui, ó, e desliza, que dessa forma ele vai deixar a pontinha bem fininha, tá? É aqui só esfumar e passar um pozinho depois, se você sentir a necessidade, tá? Só voltei agora sem mais nada. Pra gente ir pro último, que eu acho assim, não tem muito segredo delineado não, gente. Como vocês podem ver aqui, é mais a ferramenta que você vai utilizar que pode facilitar ou dificultar o seu traço, né, no caso. E a outra dica, assim, pra quem já tem um pouco mais de prática, né, é o quê? Delineador em gel, tá? Gente, delineador em gel é a maneira que eu mais faço. Tanto é que o meu, ó, já criou buraco. É a maneira que eu mais faço delineado, tanto em mim quanto em outras pessoas. E, como eu disse, né, no caso delineador em caneta, é você ter prática. Então, no caso, o pincel eu seguro igual o delineador em caneta, né, pra me dar o traço. E aqui tem umas considerações, umas observações que a gente tem que fazer, que é o quê? Delineador em gel precisa de diluidor, tá? No início, esse aqui eu não usava diluidor quando eu comprei, mas conforme vai passando o tempo, ele vai pegando o ar, né? Ele vai ficando mais durinho, então tem que usar. Então, o delineador tem que estar bem diluído. Eu já prestei atenção, quando ele tá mais sequinho, mais grosso, eu tenho dificuldade para fazer o traço, para deslizar o pincel. Então, ele não diluído assim, aguado, né? Porque aí ele não vai pigmentar, mas ele tem que estar bem emoliente para o pincel poder deslizar na pálpebra. Ó, já botei uma gotinha do diluidor aqui, vou pegar. E outra coisa que também faz bastante diferença para mim é o pincel. Eu tô usando, que eu tenho usado ultimamente, tenho amado, é um pincel, olha o tiquititinho desse pincel, gente. Como ele é pequenininho. Eu comprei na Shein, tá? Então ele é bem pequenininho. Mas antes eu usava aquele pincel chanfrado normal, um da Macrylan. Vou mostrar pra vocês. Este aqui, ó, da Macrylan. Eu vou colocar um do lado do outro pra vocês verem a diferença. Como esse que eu tô usando agora, da Shein, ele é bem pequeno, ó, em comparação com o outro. Mas eu usava esse de boa, tá? Só que, como eu disse, a ferramenta é importante e facilita mais o seu trabalho. Principalmente se você quer fazer delineado aqui no canto interno, né? Que você precisa que o traço seja bem fininho. Então, facilita, né? Quanto menor o pincel, menor o traço. Outro pincel também que eu usava muito era esse aqui, ó. Parece aqueles pincel de unha. Também é muito bom. Ajuda bastante, tá? Então, você vai vendo qual que você se adapta melhor, qual que facilita melhor pra você e use e seja feliz. E aqui a mesma coisa, tá, gente? Ó, peguei aqui um pouquinho do produto. E, ó, mesma coisa já da primeira, né? Determino a pontinha. Vou usando o final da minha sobrancelha como referência, que inclusive minha sobrancelha tá sem formato já. Eu preciso fazer minha sobrancelha. Inclusive, já coloca aqui nos comentários se vocês querem vídeo mostrando como tirar a sobrancelha em casa, né? Como fazer o design de sobrancelhas em casa. Que pra quem ainda não sabe, eu sou design de sobrancelhas também. Então, se vocês querem conteúdos mais assim, que não seja somente maquiagem, que seja sobre sobrancelha, cabelo, coloca aqui nos comentários, que é bem bacana, né? Pra eu saber e poder trazer outros conteúdos assim. Então, ó, a mesma coisa com a mão leve, a mesma coisa do caso do delineador em caneta, tá? Ó, eu apoio o meu dedo aqui, pra minha mão não tremer, e eu vou com o pincel, ó, deslizando. Ó, vocês percebem até que eu já tenho até um pouco mais de prática, né? Porque é o que eu sou mais acostumada a fazer. E aí eu só
vou fazendo aqui, ó. Então, principalmente aqui nesse caso da pálpebra, o delineador tá diluído, é bem importante, pra não ficar tremido, né? Eu não ter dificuldade. Então, só ligar o ponto. Pinto aqui. Então, fiz dos dois lados. Eu tava ajeitando aqui essa ponta que eu tava achando ela meio torta. E vou fazer aquela diquinha que eu mostro pra vocês. Vim com o corretivo. E ó. Se você faz os olhos primeiro e faz a pele por último, você pode fazer isso aqui com um cotonete. Eu fazia muito isso. Ó. Consegui deixar a pontinha mais... Borrei aqui, ó. Coloquei... Passei delineador na cara. E assim eu termino o vídeo de hoje. Já coloca aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se deu pra pegar as dicas de como fazer delineado, se te ajudou, se não. Enfim, já conversa aqui comigo nos comentários que eu quero saber. Porque sim, são dicas bem essenciais que realmente me ajudaram a conseguir fazer o traço, principalmente essa pontinha fininha, que é o que a gente tanto almeja, né? Se não se inscreveu, se inscreva, já vou deixar até 2 vídeos aqui na tela como sugestão se você quer fazer maratona dos vídeos do canal, tá certo? E é isso, um beijo.